Então, já estamos aqui com o presidente da Câmara de Vereadores de Valparaíso, Goiás, Plácido Cunha, e a gente vai falar primeiro das coisas boas, presidente. Fiquei sabendo que a Câmara de Vereadores teve o reconhecimento de ser a Câmara mais transparente do Estado de Goiás, é isso? Na verdade, nós fomos contemplados pelo TCM como a Câmara mais transparente. Em primeiro lugar na transparência no Estado de Goiás. Isso para nós é uma satisfação. Nada que seja mais que nossa obrigação trabalhar sempre com transparência, né, Gugel? Isso é obrigação do gestor público, é trabalhar sempre com transparência, com honestidade e dentro da legalidade. Então, para nós hoje, a gente sabe que, por mais que muitos se esforcem, eles não dão conta de fazer uma gestão de forma transparente do jeito que nós estamos fazendo. Então, hoje para nós, isso não é um trabalho só do presidente, é de toda uma equipe dos servidores, dos colaboradores e dos vereadores, né? Que a gente está à frente hoje, fazendo um trabalho para levar transparência para a nossa sociedade em Valparaíso. Presidente, além da transparência, né, a sua gestão mudou muito a cara da Câmara, né, o espírito também. Né? Até porque hoje você chega lá, tem painéis alusivos à mulher, alusivo aos idosos, se transformou ali aquela casa de leis, paredes brancas, hoje são paredes com mensagens, são paredes que transmitem uma energia positiva para quem está lá. Né? E dentre as conquistas da sua gestão, nós temos o elevador que finalmente voltou a funcionar. Ele já tinha virado até ponto turístico, né? Era tanta controvérsia com relação ao elevador da Câmara de Vereadores, que finalmente, quando chegou nas suas mãos, veio a funcionar. Né? Na verdade, Gugel, a gente tem trabalhado para trazer a nossa comunidade para mais perto da Câmara e levar a Câmara mais perto do povo. Então, esse é o nosso papel principal hoje, tá tendo uma integração maior com a nossa comunidade, trazendo o povo mais para dentro da Câmara, e é por isso dessas transformações aí que a gente está fazendo, sempre para levar a Câmara para mais perto do nosso povo. E a questão da gestão, ela é natural, que a gente coloque as coisas para funcionar, resolva os problemas que ficaram aí mesmo das outras gestões, e o povo não quer saber quem é o pai da criança, o povo quer ver as coisas funcionando. E é dessa forma que a gente trabalha e vamos continuar trabalhando assim, para que as pessoas, quando cheguem na Câmara, sintam que o atendimento hoje é de excelência. E é assim que nós trabalhamos com os nossos servidores, sempre qualificando e preparando para que dê um atendimento de excelência para a nossa comunidade. E eu acho que a cereja do bolo é realmente a TV Câmara. Né? Muitos tentaram, tinham a intenção de implantar, mas nunca conseguiu, e aí hoje nós temos um trabalho de excelência, imagens, fotografias, né? Muito bem feitas, muito bem tiradas, e nós temos essa aproximação aí através da TV Câmara. Hoje você pode acompanhar diretamente o papel que o seu vereador que você apoiou está fazendo, ou mesmo aquele que você não apoiou, mas está lá, dos nossos 13 representantes. Então, hoje está muito fácil até saber o estilo, como cada um fala, qual é o estilo, a personalidade de cada um. Nós temos pessoas lá que agem até de forma teatral, que a gente vê assim, é o estilo dele, como no caso do Tião da Padaria. Já tem os mais calados, como no caso do Flávio Lopes, até do Jabá, do Alisson, né? Então, tem as mais falantes, no caso da vereadora Cláudia Aguiar e outros lá. Então, hoje, a sociedade valparaisense pode acompanhar o que cada vereador faz. Inclusive, foi implantado também o Prefeitura Digital, não é isso? A Câmara virtual, né? A TV Câmara, ela é uma necessidade hoje, no tempo de hoje. Não tem como hoje você não dar transparência, não transmitir em tempo real o que acontece no plenário da Câmara. Né? Então, exatamente por isso que colocamos a TV Câmara e uma turma profissional que está fazendo um serviço extremamente
com competência e faz com que as pessoas acompanhem em tempo real, online, ou aqueles que não têm como assistir em tempo real, online, ele assiste depois, porque fica gravado no YouTube, né? Então a gente sabe que hoje não tem mais aquilo de falar, olha, fulano disse, depois fulano disse, não. O que ele disse está gravado, o que ele disse toda a sociedade enxerga na hora, ouve né? Então não tem mais essa questão de falar que não aconteceu. Então o que acontece na Câmara hoje, toda a sociedade de Valparaíso, do Estado de Goiás e do mundo acompanha, né? Pode acompanhar em tempo real. A questão do perfil de cada vereador, hoje a própria sociedade, o eleitor, ele pode acompanhar, até para avaliar se valeu a pena o voto que ele, né, deu naquele ao seu representante, né? Seu representante. Inclusive há inclusão também, parece que há uma linguagem de sinais também. Com certeza. Questão de colocar a linguagem de sinais. Com certeza. A comunicação hoje também a linguagem de sinais, até para que aquelas pessoas com alguma deficiência possam acompanhar. Os trabalhos, né? E a questão da virtualização também é um momento que hoje já não tem como fugir disso, né, Rogério? Isso agiliza os trabalhos dos servidores, do trâmite das proposituras que tramitam na Câmara, faz com que as pessoas possam acompanhar isso em tempo real e não tem mais aquilo de falar, olha, eu dei entrada no projeto, eu protocolei tal coisa e agora eu não acho, não. Você pode acompanhar em tempo real aonde está cada projeto, cada propositura, em que fase está, para que possa acompanhar o resultado final, né? Pois é, não só com relação ao vereador, mas ao trabalho do vereador. É muito importante você entender isso, que você pode acompanhar também os projetos, em que fase está o projeto, se está em primeira votação, segunda votação, o rito da Câmara de Vereadores, né, quando tem a oração em primeiro lugar, depois tem a ordem do dia, depois tem as explicações pessoais no final. Então tudo isso é importante que a gente vá se acostumando com isso, porque se você não se interessar por esse assunto, quem se interessa vai te governar, e você vai ter que aceitar isso. As decisões você vai ter que aceitar porque você não participou. Então é importante que você não só fiscalize o seu vereador e participe também, ligue para ele, fale do que você acha sobre determinado projeto, que se ele está trabalhando ou não. Inclusive, presidente, eu quero fazer uma crítica aqui à Câmara de Vereadores anteriores. Nós tínhamos vereador que ficou 8 anos de mandato e tinha 2, 3 projetos. Hoje, você que está aí, pode acompanhar os projetos que o seu vereador vai colocando para ser aprovado ou não. Para você ter uma ideia, o vereador, vamos dizer que o salário hoje é 10.021, daria 480 mil no final do mandato, não é isso, presidente? Tá. Então, se ele colocar 10 projetos, cada projeto desse vereador sai por 48 mil. É claro que não é só pelo projeto, o vereador tem a representação de todo momento, ele é um representante do município, mas veja bem, você ficar 8 anos, no caso quase R$1 milhão, fazer 2 projetos, e 2 projetos de 500 mil, e aí a TV Câmara está acabando com isso, porque agora a gente pode acompanhar em tempo real, ou não, se quiser assistir depois, o trabalho que cada vereador faz, não só como o vereador trabalha, mas qual o trabalho do vereador. Agora nós vamos passar, presidente, se o senhor permitir, eu quero fazer uma pergunta primeiro. Eu posso perguntar o que eu quiser, relativo, claro, aos vereadores. Sem dúvida. Então tá, nós vamos começar pelo que eu acho que tem menos problema, Portela Rodrigues. O vereador Portela Rodrigues, ele foi inocentado no primeiro julgamento, por uma decisão monocrática, e foi condenado num segundo julgamento por 7-0 na decisão colegiada. Tem um peso muito maior. No entanto, eu trouxe um advogado aqui e ele disse que, embora a decisão seja pela cassação do mandato, o vereador não perde o mandato ali. Na própria sentença tem um dispositivo que, se houver uma defesa do parlamentar, que aí haveria um efeito suspensivo, vamos dizer assim, ele poderia retornar ao mandato,
entrar com recurso para terceira instância, que seria, primeiro o recurso seria para o próprio tribunal, e depois ele entraria em terceira instância se perdesse de novo, tentando reformar a sentença. A pergunta que eu faço para o senhor, como está a situação do vereador Portela Rodrigues? Na visão sua, dos documentos que você recebe, do MP, do TJ, qual é a situação atual do vereador Portela? Gugel, primeiro quero te cumprimentar, até por conta da importância dessa pergunta. Quero mandar aqui um abraço a todos os nossos vereadores, ao meu vice-presidente Jorge Recife, ao primeiro secretário Tião da Padaria, a segunda secretária Maria do Monte, ao vereador Alceu Gomes, o vereador Fábio Moraes, o vereador Jorge Recife, o vereador Edson Negão, o vereador Jabá, a vereadora Eleni, Vereador Flávio Lopes, a vereadora Cláudia Aguiar, o vereador Alice Lacerda e o vereador Zequinha. Até para que isso fique claro, acontece que existia um processo tramitando pela perca, pedindo a perca a cassação do diploma do vereador Portela. E ele teve a primeira decisão aqui de primeira instância e recorreram, foram para o tribunal, e o tribunal teve uma decisão pela cassação do diploma. Porém, a Câmara não foi comunicada sobre isso. Paralelamente a isso, ele teve um problema de saúde e se afastou por determinação de um relatório médico feito pela Junta Municipal do município. Então, com isso, ele se afastou. E depois, logo após o afastamento dele, saiu a decisão de segunda instância pela cassação do diploma. Porém, a Câmara não foi comunicada ainda, até porque, como ele recorreu, esse tipo de processo espera-se o trânsito em julgado. Presidente, só para informar aqui, desculpa, até hoje o senhor não foi comunicado da cassação da decisão da cassação do vereador Portela. A Câmara não foi ainda notificada pela cassação. Por quê? Isso acontece quando dá trânsito em julgado. Se tiver transitado em julgado. Só após o trânsito em julgado é que a Câmara é comunicada. E aí, a partir daí, se toma providência. Mas, por enquanto, o vereador Portela está afastado por uma licença médica para tratar da saúde. O que ocorre é que, com a decisão, ele tentou voltar imediatamente. E a mesa diretora se posicionou de que ele precisa, para ele voltar, ele precisa estar respaldado pela mesma junta médica que o afastou, para que dê o atestado dizendo que ele está apto já de saúde para voltar, porque eu como gestor, e você sabe, a justiça trabalhista, ela não analisa. Como é que eu aceito um cara que foi afastado por uma junta médica por 180 dias para tratar de um problema de saúde? E aí, 15 dias depois, ele quer voltar e eu simplesmente acato a decisão dele? Não, ele precisa estar respaldado, né, com um atestado da junta médica que o afastou, para que ele volte. Ou por uma decisão judicial. Falei para ele, você entra aí com mandado de segurança, se o juiz determinar, você também volta, porque aí a presidência fica respaldada. Não vou, né? Inclusive eu soube que já foi impetrado um mandado de segurança, né, com a liminar para o retorno do vereador, não sei se foi julgado ainda, acredito que deve ser essa semana. Acredito que ainda não. E como se ele não foi notificado ainda, porque não houve um julgamento, ou se houve, foi negativo, né? Bom, essa é a situação do vereador Portela. Agora nós vamos passar para o vereador Paulo Brito. O vereador Paulo Brito, inclusive hoje eu tive uma conversa, nós tivemos, né, com o pessoal da tributária, da Receita Tributária do município, onde diz que o gatilho que deflagrou esse processo todo contra o Paulo Brito foi o Tribunal de Contas dos Municípios, que percebeu uma atividade de renúncia de receita irregular e pediu providências
para que houvesse uma justificação por parte da Receita do município. E aí, quando a Receita do município foi atrás da justificativa, viu que não havia essa justificativa e que estava em branco e que muitos dados foram alterados por servidores, né, possivelmente de má fé, e isso deflagrou o processo que hoje está aí num PAD e também na Justiça, na Polícia Civil, no Ministério Público e na defesa, na Câmara de Vereadores. Então, mas aí a pergunta que eu faço para o senhor hoje, na visão da Câmara de Vereadores, qual a situação do vereador Paulo Brito? Na verdade, Vigel, importante também essa pergunta, até porque a gente esclarece aí tantos bochichos que tem hoje em relação ao vereador. Um abraço ao prefeito Fábio Mossoró, pela forma que conduz, né? Pela forma imparcial que está conduzindo esse processo. Hoje, como você ouviu lá das pessoas da tributária, o processo, a tributária está trabalhando e fornecendo todas as informações que o Ministério Público solicitou, estão fazendo auditoria de forma bem adequada para levar essas informações ao Ministério Público, e a Justiça já agiu e já, inclusive, afastou, o vereador, né? Afastou o vereador, que a Câmara agiu imediatamente da mesma forma, e agora saiu uma decisão de prisão para o vereador Paulo Brito. Se encontra preso, e a Câmara está agindo de forma dentro da normalidade, dentro do que define o regimento, dentro do que define o decreto-lei 201, no seu artigo 2, 3 e 4, onde fala da cassação de mandato. Então, a gente precisa trabalhar isso de forma muito adequada, para que depois a gente não venha a ser penalizado por vício de origem, né? Alguma coisa que atropelou. Então, assim, a Câmara está agindo de forma bem coerente, sem afobação, que às vezes a comunidade, os jornalistas, a imprensa, os blogueiros, eles acham que quando surge a denúncia você já tem que julgar e condenar e fazer tudo o que precisa ser feito. E não é assim, tem um trâmite normal, você tem que abrir ampla defesa para o acusado, né? acusado, e um direito de defesa, isso é natural. Então a Câmara está agindo no procedimento. Na sexta-feira o corregedor fez a leitura já do relatório da denúncia que nós já há um tínhamos pedido lá. de cassação na própria Câmara? Ainda não, nós estamos na fase, né, o corregedor recebeu uma denúncia, a presidência da sociedade, a presidência também recebeu uma, e o corregedor na sexta-feira já fez a leitura, quando era o prazo, tinha 15 dias para fazer, então fez na sexta-feira a leitura do relatório. Com certeza amanhã a mesa vai tomar providências já de sortear os membros da comissão especial de inquérito, e a coisa vai tramitar normalmente, né? Assim, de acordo com o que define o decreto-lei 201 da Presidência da República, para que a gente não cometa nenhuma falha, né? Tá. Presidente, deixa eu ver se eu consigo esclarecer para que você entenda melhor. Então, o vereador foi afastado cautelarmente, depois foi preso, se encontra preso, inclusive com outra servidora também, e a Câmara ela está sendo notificada, está colaborando com a Justiça de todas as formas, e está com assessoria jurídica direto em defesa, inclusive do parlamentar também, que é o trabalho da Câmara. Mas aí a pergunta que eu faço é o seguinte: o suplente Fábio Moraes já assumiu. Não seria de bom arbítrio esperar uma condenação
do Poder Judiciário, o que a gente tem que levar em conta é que o vereador Paulo Brito não foi julgado nem em primeira instância ainda. Há um pedido do Ministério Público pelo afastamento, e aí há uma fundamentação que a gente, por medo da criação ou destruição de provas, né, intimidação de testemunhas, há todo um arcabouço aí sobre esse assunto que motivou a prisão do vereador, o afastamento cautelar dele. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: ele não foi julgado nenhuma vez ainda. E eu estou sabendo, conversei com a assessoria do vereador e estou sabendo que hoje ou amanhã sairá o julgamento de um novo habeas corpus para tirar ele da prisão. Saindo da prisão, ele pode reassumir o cargo de vereador e não teria que esperar 4 meses para o suplente assumir? Como é que é isso? Gugel, importante também, até porque isso cria muito burburinho aí no meio dos blogueiros, dos jornalistas e tal. O regimento fala que chama-se o suplente quando você tira a licença de igual ou maior de 120 dias. Vou te dar os 2 exemplos aqui. É o menor prazo para o suplente assumir. Não, quando você. Não é que é o menor prazo. O regimento fala que chama-se o suplente quando a licença é igual ou maior a 120 dias. Portanto, não fala que, assim, se for por interesse particular e tirar até 60, até 119 dias, não se chama suplente, porque está prazo determinado. Mas nos 2 casos, o vereador Portela tirou uma licença de 180 dias. 6 meses. Então, com certeza que precisaria chamar o suplente, ok? E isso foi feito de forma muito tranquila, transparente. No caso do vereador Paulo Brito, ele foi afastado por tempo indeterminado. Então, o tempo indeterminado, ele não vai É a mesma coisa quando você assume para secretário. Quando você é nomeado secretário, você assume por tempo indeterminado. Tanto o prefeito pode exonerar a qualquer momento, a 30 dias, a qualquer momento, como ele pode ficar lá 2, 3 anos. Como você também pode sair a qualquer momento. Lógico. A partir de hoje não trabalha Então, mais. assim, olha, conota de que quando é tempo indeterminado, que é mais de 120 dias, até porque agora foi preso. Então, chamou-se o suplente. Eu posso até para que a gente, nesse momento, esteja com o número de vereadores adequado para qualquer tipo de decisão, para depois não haver um questionamento em termos de quórum, né? Sempre manter ímpar, né? Um número Exatamente. ímpar para E ter o quórum completo para que na hora de uma decisão pode se questionar outra coisa, menos o quórum, né? Então, estou muito tranquilo sobre isso. Em relação ao retorno do vereador, se ele conseguiu habeas corpus e for solto, mesmo assim ele não volta para o mandato, porque ele está, por uma outra decisão judicial, afastado por tempo indeterminado. Então não é a questão da prisão que hoje faz com que ele esteja fora do mandato. É outra decisão. E ele também está afastado já pela Câmara. Então vai correr todo um processo agora, disciplinar, no Conselho de Ética, para a questão, porque a denúncia é pedindo a cassação dele. Então, isso aí, eu não posso te falar o seguinte: qual vai ser o resultado? Isso aí depende de cada vereador. Cada vereador vai votar de acordo com sua consciência. Mas que o processo vai tramitar normalmente. E ele, sobre o HC que você falou aí, já saiu decisão hoje. E foi negado de novo. De novo. Então, infelizmente, a situação do vereador Paulo Brito, ela se complica a cada dia. Presidente, para a gente encerrar, eu quero lhe dizer o seguinte: nós temos o 01, que é o pastor Wagner. Só lembrando que a Justiça nunca cassou o mandato de um vereador em Valparaíso. Sempre quem cassou foi a Câmara de Vereadores, né? Uma decisão interna. Então, o 01 foi o pastor Wagner. O 02 se chamou Biracel, né? É muito provável que o 03 seja o vereador Paulo Brito.
na sua visão, você acha muito difícil? Também você não precisa responder porque você tem uma questão de ética justamente por conta. E também porque a gente não está aqui para julgar, aqui a gente não pode julgar e condenar. Mas pelo que o senhor me falou, a situação do Paulo Brito é muito difícil de ele permanecer no cargo por conta da gravidade das denúncias. Nós não estamos aqui acusando ninguém, não somos juízes. Mas a gente faz uma análise da situação, até porque a gente procura entender o que está acontecendo. Hoje mesmo a gente teve uma conversa muito séria em órgãos do município, né, nas autarquias municipais, sobre de onde partiu esse problema todo. E nós vamos trazer, inclusive, aqui, né, servidores da Receita Tributária do município, exatamente para esclarecer na próxima terça-feira o que realmente aconteceu para que essa denúncia explodisse dessa forma. De onde partiu, qual o gatilho que foi disparado, como foi descoberto uma possível grupo de pessoas que agiam contra os interesses do município, né, dentro da tributária, que estão aí agora alcançados pelo braço da lei. Mas, mesmo eu sabendo que o senhor vai dizer que prefere não se manifestar, não sei, mas no meu entender a situação do vereador Paulo Brito, ninguém quer isso, mas todos querem que quando alguém erre, pague pelo erro. E queria avisar mais, o crime do colarinho branco, ele é muito perigoso e é muito hediondo, porque quando você é corrupto, você impede que tenha mais remédio nas farmácias, que tenha mais médico. Às vezes você está matando, não igual um bandido comum, com a arma que vai ali assaltar, mata um pai de família ou outro, não estou dizendo que é certo, não, é horrível. Mas às vezes a caneta na mão de um corrupto mata mais do que um revólver na mão de um bandido. Então, eu acho que aqueles que cometeram erro devem pagar, o erário deve ser ressarcido, porque o dinheiro é do povo, e que aconteça com todos os corruptos do município. Eu acho que uma vez que você tira dinheiro da sociedade irregularmente, você tem que devolver. Mas, enfim, presidente, você quer fazer suas considerações finais? Ô, Gugel, é sem dúvida de que hoje na posição de presidente eu não poderia estar manifestando nenhum posicionamento em relação ao caso. Até porque vai ter momentos que eu vou ter que tomar decisão. O voto de Minerva, inclusive, né? No caso de um empate ali. Então, assim, e manifestar sua opinião antecipadamente, às vezes nem pega bem. Não fica bem e não é correto, né? Com certeza o processo será instruído de forma adequada, bem fundamentada. Amanhã nós vamos montar a comissão especial de inquérito e é por sorteio, né? Então a gente não... Uma coisa isenta de qualquer... isento, mas a gente sabe que vai dar toda a condição para ele se defender, né? No caso, aí, como está preso, vai ser por via do representante legal, o seu advogado, e com certeza isso vai tramitar até 90 dias para se ter um desfecho de uma comissão desse tipo. Então, assim, isso ainda vai ter muita água para rolar debaixo da ponte. Tem muita coisa aí para surgir. Com certeza nós vamos, apesar do processo estar correndo em segredo de justiça, nós vamos pedir o juiz até para poder instrumentar o processo, as informações hoje que levaram todo esse processo que está hoje aí, né? Mas, primeiro, te agradecer, né, aqui por essa oportunidade de estar falando. Falar hoje que, apesar das pessoas às vezes acharem que a Câmara não está agindo, é porque tudo tem seu tempo, tem sua hora, e não adianta a gente atropelar, porque senão depois nós vamos ser... Tudo aquilo que se faz... Vai ser cobrado de certo ou de errado. Quando você comete um erro na instrumentação de um processo, o advogado lá na frente vai derrubar todo aquele processo por conta de falha na tramitação do processo. Então, hoje nós estamos tendo cuidado, aqui não estamos para proteger nem A nem B,
nem para proteger e nem para condenar de forma ilegal. O que tiver nos autos, o que for fundamentado no processo, isso é o que nós vamos ver para tomar uma decisão de julgamento. Então, assim, não é nada contra a figura do vereador Paulo Brito, nem de fulano, nem de Beltrão. É uma questão de ser isento, imparcial num processo desse padrão, né? Então, agradecer você por essa oportunidade de estar aqui dando uma satisfação para a nossa sociedade, mandar aqui o nosso cumprimento a todos os ouvintes do programa, falar que estamos à disposição na Câmara Municipal e que a comunidade deve cada vez mais participar mais, nos cobrar mais, às vezes até com crítica, porque crítica positiva é sempre bom para que a gente possa acertar. Mandar um abraço aqui para o nosso prefeito Fábio Mossoró, pela forma que está conduzindo também o processo, colaborando de forma totalmente imparcial. Então, às vezes, você vê que tem matéria aí falando coisas que não é real, né? É porque tudo tem seu tempo e as coisas estão acontecendo e de forma firme. Tanto que o vereador está preso e uma outra servidora está presa. Então, até o julgamento final do mérito, muita coisa ainda vai acontecer. Presidente, assim, eu não consigo sem essa pergunta. Existe mais algum vereador envolvido nesse processo? É o que se fala aí, o que a gente vê na rua, que tem mais 2 vereadores que, assim, hipoteticamente, teoricamente, estariam envolvidos nisso. A polícia, em algum momento, notificou a Câmara da participação de mais algum parlamentar nesse processo? Gugel, como já te falei, e você sabe muito bem, o processo corre em segredo de justiça e qualquer coisa que eu falasse aqui poderia atrapalhar o andamento das investigações. Investigação é uma coisa que corre silenciosamente e mas a comunidade pode ter certeza que as coisas vão caminhar de forma bem tranquila e que vai ter um desfecho aí que a população vai sentir que foi favorável. Bom, gente, essas palavras são do presidente da Câmara de Vereadores, portanto, essa é a visão dos nossos parlamentares, do Parlamento Municipal, sobre o caso do vereador Paulo Brito e do vereador Portela. Lembrando que uma coisa é o que a gente acha que pode ser feito, outra coisa é o que a Câmara pode fazer. E existem trâmites que, se for uma coisa particular, a gente resolve rápido, mas existem trâmites na Câmara de Vereadores que você tem que esperar prazo, você tem que dar, a defesa tem que se manifestar, existe todo um trâmite jurídico e que isso não pode ser contaminado com vícios, porque acaba derrubando o processo mais na frente, ocasionando injustiça, que é o que ninguém quer. Então, presidente, muito obrigado. Nós vamos acompanhar, inclusive, de perto os desdobramentos desse caso, porque a sociedade tem um interesse muito grande, são representantes do povo que estão ali, e é preciso que a Câmara de Vereadores dê essa resposta para a sociedade. Eu tenho certeza que você não vai se furtar a isso. Amanhã vai ser criada a C, que é a Comissão Especial de Inquérito, com prazo de 90 dias, ela tem poderes para fazer diligência até 90 dias. Aí tem que apresentar um relatório, a presença de um relator, é um presidente, um relator e um membro? Exatamente. Então, será um sorteio amanhã muito importante para que a sociedade assista, acompanhe aí pelas redes sociais, no portal da Câmara, a TV Câmara, e a gente vai acompanhar também de perto esse sorteio da Comissão Especial de Inquérito para analisar o caso do vereador Paulo Brito. Presidente, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Gel. Boa noite a todos, que Deus continue nos abençoando. Essa é a palavra final.